palestra, o nosso diálogo consciencial de hoje, o título dele, o tema é Dicas, Reflexões para uma Vida Mais Feliz. Então, alguns pontos que eu peguei na internet, e tem muita gente falando, eles estão muito em voga. Mas aí eu fiz um desenvolvimento trazendo mais a nossa realidade, as nossas dificuldades do dia a dia, né? Então esse é o momento da gente fazer esse diálogo consciencial, né? Vocês consigo mesmos aí, eu comigo mesmo. Cada um dentro da sua mente, projetando o que vai ser, está sendo dito aqui, né? E lembrando também que os mentores já estão aqui, então eles estão incluindo vocês neste momento, né? Infelizmente, para você ver, a nossa cegueira espiritual, ela é tamanha que os nossos mentores e guias, eles usam os nossos próprios pensamentos para conversar com a gente. Aí a gente fica na dúvida, será que fui eu ou será que foi o mentor ou um guia? Mas o importante não é isso. O importante é, isso é bom para mim ou isso é ruim? Né? Como Kardec falou na decodificação, a qualidade da comunicação. Então não importa se o que eu estou pensando que está na minha mente foi intuído por um guia ou se é da minha própria mente. Importa se isso vai me fazer bem, isso faz, né? Isso traz luz, traz entendimento e leva também para os outros. Isso é que é importante. Então vamos lá, reflexões para uma vida mais feliz. Primeiro, né? Aceite que o seu destino é o que você tem feito da sua própria vida. Aceite que o seu destino é o que você tem feito da sua própria vida. Primeiro ponto que a gente tem que refletir. Se o meu destino é o que eu tenho feito da minha vida, eu preciso parar, refletir sobre uma verdade em torno desse ensinamento aqui. Que a única coisa que eu tenho poder de mudar diretamente sou eu. Né? Eu não posso querer mudar os outros, eu não posso querer mudar as coisas que elas me acontecem assim de fora para dentro. A única forma de eu mudar o mundo, de eu mudar as circunstâncias da minha vida, ou de eu mudar o meu destino, é se eu tomar a consciência que ele é o que eu tenho feito dele, da minha vida, e que para mudar o meu destino eu tenho que mudar a mim mesmo. Essa é uma verdade inexorável, não tem como a gente ignorar isso. Ignorar isso é viver em agonia, porque a gente vai viver sempre sendo jogado para lá e para cá, né, pelas circunstâncias da vida, sem ter o controle, né, sem ter esse discernimento, que enquanto eu não parar e mudar o que está dentro de mim, as coisas não vão fluir. Então a gente precisa enxergar que o nosso destino é o resultado do que a gente está fazendo no dia a dia, do que a gente está vibrando no dia a dia, do que a gente está pensando no dia a dia, né? Então o destino ele não vem escrito, a gente escreve a cada dia. A gente costuma dizer que nos nossos projetos, né, de reencarnação, no Ministério da Reencarnação lá nas colônias espirituais, alguns pontos eles são delineados, mas a gente também tem que ter o discernimento da diferença do delinear um ponto, né, e criar uma fatalidade, um destino totalmente escrito, do início, meio ao fim. Isso não existe, gente. E seria até ilógico, porque daí a gente questiona, então o que é o livre-arbítrio? Né? Se eu sou um robozinho programado pela espiritualidade, então não existe livre-arbítrio. E as minhas escolhas diárias que eu estou fazendo o tempo inteiro? Então a gente tem que trazer essas reflexões para dentro, né? O meu destino é reflexo do que eu penso, do que eu vibro e do que eu faço diariamente. Existem alguns pontos que vêm dentro da programação, algumas coisas que a gente precisa passar, e é sempre para o nosso bem maior, mas são pontos, né? Então vamos lá, a gente precisa aceitar que o nosso destino é o que a gente tem feito da nossa vida. E o que eu acho mais interessante nesse ensinamento é que isso traz a minha vida para a minha mão. Porque imagina se a gente não tivesse controle nenhum sobre a nossa vida, sobre o nosso destino. Gente, eu não queria viver. Eu não sei vocês, mas eu não gostaria de viver sem ter controle nenhum pela minha vida. Então, a partir do momento que eu compreendo que a minha vida, eu tenho controle sobre ela, eu tenho responsabilidade 100% sobre tudo que me acontece, então eu começo a agir diferente. Para ir escrevendo um destino um pouco diferente, né? E aí a gente pode falar, nossa, mas tem coisas que eu estou passando que não tem como, eu não fiz nada nessa vida de tão grave para eu estar passando determinadas circunstâncias, acontecimentos. Porém, entretanto, todavia, essa não é a nossa primeira vida, não é a nossa primeira reencarnação. Então a gente tem que refletir, né? E eu costumo sempre lembrar os médios aqui nos nossos estudos que outro ponto muito interessante também dentro dessa lei, gente, Deus, tudo que ele faz é perfeito, não tem como. Então, hoje a gente fala muito da questão do upgrade hoje em dia, né? Nessa era da tecnologia e do conhecimento,
Então eu sou meu upgrade, meu último upgrade hoje, concordo? Então eu nas minhas vidas lá atrás, eu era menos sábio do que eu sou hoje. Né? Porque hoje eu tenho toda essa bagagem, agora eu preciso ir buscar e saber usar essa bagagem, a minha experiência. Então eu sou, se for fazer uma comparação bem ilustrativa, eu sou o computador de última geração da minha existência. Então eu tenho todas as capacidades de resolver o que eu vim para resolver. Lembrando que o que Deus permite acontecer é porque nós temos a plena e total competência e capacidade de resolver, gente. Deus não nos daria uma cruz mais pesada do que aquela que a gente pode carregar. Isso também é da lei. Isso tem muito a ver com a nossa fé e com a nossa compreensão de Deus, de quão bom Deus é, de quão amoroso Ele é. Então se eu passo isso hoje na minha vida, é porque eu tenho condições de passar. Segundo aqui. É-nos dito que tudo que acontece é para o nosso melhor. Gente, eu já bati muita cabeça com isso, de brigar. Eu brigando comigo mesmo e com esse ensinamento. Como assim, tudo que me acontece é o melhor para mim? Porque às vezes acontece alguma coisa ruim pra gente, e é muito difícil a gente aceitar que ainda que essa coisa não seja tão boa assim, mas era o melhor que poderia ter acontecido pra gente naquele momento. Mas vamos tentar compreender o porquê. Primeiro, tudo que acontece é para o nosso melhor, né? É dito que tudo que nos acontece é para o nosso melhor, isso não quer dizer que estava escrito. Não é isso, é como eu falei, a gente vem escrevendo o nosso destino. Então a gente tem que sair desse pensamento de que se aconteceu e era melhor, era porque tinha que ser assim. Então existe uma frase que tem muita gente falando hoje, da qual eu não concordo, vocês podem discordar de mim, podem refletir, a gente pode refletir junto, mas essa história de que foi assim porque tinha de ser assim, eu não acredito. Foi assim porque as decisões que eu vim tomando na vida, as escolhas que eu vim fazendo, me levaram a isso. Dentro desse sentido eu posso dizer, foi assim, porque não tinha como ser diferente, de acordo com as coisas que eu vim fazendo. Agora, é assim porque tinha que ser assim? Porque Deus escreveu? Porque existe um destino engessado? Não, isso aí não. Isso aí é ignorância, não existe. Então, se foi assim, foi porque as minhas escolhas me levaram até esse ponto na minha vida. Eu tenho alguma coisa para compreender. Se eu entrar no processo de aprendizado e reflexão, por si só, esse problema é curado, ele é sanado. Isso também é da lei, gente. Isso é da lei. Porque a gente só continua em dificuldade quando a gente não aprendeu a lição. Aí eu dou sempre o exemplo daquela criancinha que precisa fazer aquela prova... Não, criancinha não, né? Nós, já na nossa adolescência, precisamos fazer uma prova de física. Pegar uma matéria bem difícil, né? Física. As questões de física só se tornam um problema quando eu não sei resolver. Vocês concordam? Quando eu sei bem, quando eu domino a matéria e eu sento lá, aquilo não é um problema. Aquilo é simplesmente uma questão que eu sei muito bem resolver e me dá um prazer enorme resolvê-la. E assim deveria ser nos nossos problemas da vida. Se a gente aprendesse, viesse aprendendo ao longo das nossas reencarnações a resolver os nossos problemas, a ver as nossas fraquezas, nossas limitações, transmutarmos de dentro para fora, transformar essas fraquezas e limitações em forças e expansões de compreensão de consciência, então o que a gente chamou de problema lá atrás, hoje a gente viria com uma simplória questão, circunstância da vida que eu passo dela tranquilamente, não me assusta. Assim como uma questão de física, de matemática, qualquer matéria, não assusta um mestre naquela matéria. Assusta quem não sabe, quem não conhece, né? Aí eu vou contar duas historinhas que são dos contos zens. Gente, na internet tem uns contos bem interessantes, alguns vídeos, até deixo a dica aqui para quem quiser buscar. O sentido aqui, ó, é nos dito que tudo que acontece é para o nosso melhor. A primeira história eram de dois rapazes. Eles viviam na cidade e nessa cidade tinha um senhor que ele adivinhava o futuro. Então, assim, todo mundo ia atrás dele. O que vai acontecer no meu futuro, né? O que vai acontecer comigo no meu futuro? E assim era o tempo inteiro. Só que o que aconteceu? De tantas pessoas procurarem ele, esse adivinho, por assim dizer, ou esse sábio, eu acho que prefiro até essa palavra, o sábio, ele acabou saindo, se afastando da cidade porque ele não aguentava mais. Todo mundo querendo saber. A gente não tem essa necessidade de querer o tempo todo saber como é o nosso futuro, né? Então a gente acaba até esquecendo do presente. Olha, eu estou escrevendo meu futuro aqui no presente. A gente esquece disso e a gente quer que alguém
dê as respostas pra gente. Isso é missão nossa, né, gente? Mas enfim, esse sábio saiu lá da cidade e foi lá pro meio da floresta. Se embreou no meio da floresta. E ninguém nunca mais ouviu falar desse sábio, né? E ninguém nunca mais conseguiu achar. E assim o tempo foi passando e na cidade esqueceram. E aí 2 jovens saíram para caçar. E ali no meio da floresta eles acabaram se perdendo, se embrenharam cada vez mais no interior da floresta. E foi anoitecendo e eles falaram, daqui não vai dar mais tempo da gente voltar. É melhor a gente procurar um lugar melhor para a gente se aquietar aqui mesmo. E aí o que aconteceu? Eles viram uma luzinha lá no fundo e falaram, opa, deve ter alguém, porque você tem uma luz. E assim eles foram em direção e viram uma taperinha, uma cabaninha, e era esse sábio, né? E aí, como a gente sabe que é uma tradição, né, desse pessoal do, enfim, Zen, indianos e tudo mais, eles, naquela época, hoje em dia talvez não seja tão comum, mas antigamente era muito comum a gente receber muito bem, né, a hospitalidade desse povo antigo, né? Então qualquer transeunte que passava na rua e tivesse que dormir na sua casa, no nosso lar, a gente abriria as portas. Porque antigamente, gente, isso podia, né? Era legítimo. Mas hoje em dia não tem como. E assim esses meninos pediram guarida para esse sábio. E de alguma forma eles conseguiram compreender que aquele era o sábio que todo mundo falava na cidade, que ninguém sabia mais onde estava, e eles encontraram. Aí o que eles fizeram? Então, já que a gente está aqui e o Senhor deu guarida pra gente, o Senhor poderia falar o que vai acontecer comigo no futuro? E ali eles insistiram e o sábio brigou, não estou aqui para isso, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso. Mas acabou que o sábio pegou e falou. Eram 2 jovens. Aí ele falou para um assim, você está destinado a ser um grande rei. E para o outro ele pegou e falou assim, você está destinado a viver no máximo mais 1 ano. As 2 informações são muito fortes, são muito chocantes. E aí eles pernoitaram e saíram, né? Quando eles voltaram à cidade, eles falaram isso para todo mundo, aos 4 cantos do mundo, que tinham encontrado o sábio, para reparar que um nasceu para ser rei. Aí você imagina, né? Esse que nasceu para ser rei, já chegou na cidade se sentindo um rei. Pura arrogância. Faça isso, faça aquilo, eu quero assim, eu mando assim, eu vou ser o rei dessa cidade. Porque o sábio tinha falado e todo mundo confiava muito no sábio. E assim ele começou a viver a vida dele. E o outro, que tinha 1 ano só de vida, começou a pensar o seguinte, eu tenho que botar o foco da minha vida nas coisas que realmente interessam. Então, cada dia da minha vida, eu vou viver da melhor forma possível. E ele procurou a felicidade de todas as formas possíveis. Esse que tinha 1 ano só para viver. E aí, conversa vai, conversa vem, conversa vai. Esse ano passou, passaram 1 ano e 6 meses, 2 anos, e não aconteceu nada. Nem o outro virou rei e nem o outro morreu. Aí eles resolveram voltar lá no sábio, para poder falar para ele que ele tinha se enganado. Esse senhor tá tudo errado, de 2 uma. Ou aquele senhor não é o sábio, ou então ele não sabe de nada. E assim eles voltaram na floresta e foram prestar a conta, né? Tirar satisfação. Como assim? O senhor falou que ia ser um rei, e assim chegou o senhor falou que ia ser um rei. Até hoje não aconteceu nada, já fazem anos, né? Faz anos, os anos se passaram e eu continuo sem ser rei. E nesse momento eu lembro, puxando aqui um pouquinho, flashback, quando eles estavam voltando na floresta, eles conseguiram achar um saco de ouro, né? E aí, como o que tinha 1 ano só não se importava mais com os bens materiais com o dinheiro, ele falou, pra que dinheiro, né? Qualquer hora dessa eu morro. Então, para ele não importou aquele saco de ouro, mas para aquele que queria ser rei, ele falou, vamos um rei com ouro, né? É melhor, né? Toda a riqueza e tal. E assim eles voltaram, então, ele estava carregando esse saco de ouro. E assim ele chegou na cabana, foi lá tirar satisfação, tirar a limpo o que tinha acontecido. E eles falaram, reclamaram, né? Com o sábio, né? Que não tinha acontecido nada. E o sábio pegou e falou, você tinha sido predestinado a ser rei. Do jeito que você vinha vivendo a sua vida. Porém, entretanto, todavia, depois que você ficou sabendo, né, que eu te disse que você veio predestinado a ser um rei, você achou que já era o rei. E você esqueceu do mais importante que um rei deveria ter. Então você começou a agir não como um rei, mas com arrogância, com prepotência e tudo mais. Então o que você tinha, você perdeu. Olha a questão do destino. E o outro, que tinha só 1 ano de vida, ele falou a mesma coisa. Você não morreu, eu te explico. Porque você vinha com algum projeto reencarnacionista, que o seu limite de vida era até ali para um aprendizado. Só que você começou a viver a vida da forma como Deus espera, com amor, com alegria, com gratidão, com felicidade. Então Deus achou por bem
como você estava vivendo bem a sua vida, que ele estava fazendo bem não só a você, a todos ao seu redor, achou por bem te deixar mais um tempo na Terra. Então entende que o nosso destino é no dia a dia, tem alguns pontos que eles vêm traçados, mas eles também não são engessados. A maioria deles não são. A maioria deles não é engessado. A gente pode estar mudando dependendo da nossa decisão, das nossas tomadas. E outra história. Vou lembrar aqui ensinamento de novo. É nos dito que tudo que acontece é para o nosso melhor. Então tinha um rei, vamos pegar o rei de novo, só que agora é outra história, gente. Tinha um rei e ele tinha ali um súdito, não é um sábio, na verdade, que também o auxiliava muito. Esses contos zens indianos tem muito essa história, né? De rei, sábio, faraó. Então é sempre assim. E aí esses dois estavam andando no meio da floresta e a palavra que saía o tempo inteiro da boca desse sábio, desse conselheiro do rei, era essa. Tudo que acontece é para o seu melhor. E ele não aguentava mais ouvir isso. Ele falou, eu vou para a floresta e vou levá-lo. Se ele falar isso uma vez, vou dar um jeito de dar o fim nele. Eu não aguento mais ouvir ele falando isso, que tudo que acontece é porque foi pro meu melhor. Ou foi pro melhor das pessoas. E assim foi. Eles andando, esse rei estava montado a cavalo, e houve um acidente na floresta, e um galho caiu e bateu fortemente na testa dele, e fez um corte bem profundo, bem feio. E ali ele caiu. Na hora que ele caiu, o que o sábio falou? O rei perguntou, mas por que aconteceu isso comigo? Aí ele falou, tudo que acontece é para o seu melhor. Aí o rei ficou muito bravo e pediu para os guardas deles amarrar esse conselheiro e fazer um buraco e jogar ele dentro. Falou, pois eu faria que ia dar um fim nele se ele falasse mais uma vez, pois assim está feito. Fizeram um buraco, amarraram ele e jogaram ele dentro do buraco. E assim continuaram. E aí também foi entardecendo ali, anoitecendo, escurecendo, e eles ouviram vozes. Só que as vozes eram de ladrões. Eram de ladrões. E de pessoas que viviam ali, que tinham algumas crenças lá deles, né? E aí foram capturados. Eles foram capturados por essas pessoas. E essas pessoas que tinham essa crença, eles tinham a crença seguinte, que naquele determinado momento daquele ano, que foi exatamente naquele momento que aconteceu deles encontrarem, né, esse rei com os guardas dele lá, tinha que ser feito um sacrifício para a divindade. Esse sacrifício tinha que ser humano. Adivinha quem que eles pegaram para sacrificar? O rei. Aí o rei ficou muito bravo, né? Pegaram o rei e começaram a preparar o sacrifício, mas na hora de fazer o sacrifício à divindade, né, essas crenças doidas que andam por aí, as pessoas que iam fazer o sacrifício viram que no rei tinha um machucado muito grande na testa. E a oferenda para Deus, para a divindade, não podia ser conspurcada, não podia ter nenhum machucado. Então eles falaram, não podemos sacrificar esse rei, porque ele não está puro, ele está com esse machucado, a gente não vai dar uma oferenda machucada para o nosso Deus. E aí o rei escapou. E assim eles conseguiram sair e voltar. Na volta, aí o rei se lembrou do que o sábio lá, o conselheiro tinha falado. Tudo que acontece para o seu melhor. Aí ele falou, caramba, se eu não tivesse tido esse machucado, hoje eu não estaria vivo agora para contar. Temos que voltar lá e resgatar o conselheiro. Porque eu quero pedir perdão para ele, agradecer, né? E quando eles chegaram lá, o conselheiro lá estava esperando, né? Amarrado, não tinha o que fazer, e foram desamarraram ele, pegaram ele e tiraram do buraco. E aí o rei perguntou para ele, agradeceu, pediu perdão e tudo mais, e falou assim, mas o senhor fala que tudo que acontece por melhor, então por que eu fiz isso com você? Te amarrei e te joguei no buraco. Ele falou, porque se você não tivesse feito isso, eu tinha sido sacrificado. Entendeu? Então quando a gente projeta a nossa consciência para o plano das verdades e não do que a gente acha que é verdade, a gente consegue compreender que tudo que acontece é para o nosso melhor. E quando a gente vem escrevendo o nosso destino e a gente chegou num ponto, talvez que não seja o melhor que a gente gostaria, ainda assim é um resultado do que a gente vem escrevendo e é um chamado de aprendizado. Ao invés da gente se agarrar no problema e afundar, a gente se agarra nas soluções, em Deus, na nossa fé. E aí a gente compreende que tudo que nos acontece é para o nosso melhor. E aí a gente segue adiante. Então vamos lá. Outro ponto aqui, ó. A base da frustração e da ansiedade é a nossa mania de querer controlar tudo e a todos. Gente, o que mais gera agonia, ansiedade e frustração pra gente é essa nossa mania. Eu quero controlar o outro.
eu não dou conta de me controlar, aí eu vou controlar o outro. E assim eu vivo a vida. E aí vamos trazer um outro conto. Esse vai ser mais curto, gente, para não ficar cansativo. Também é um conto zen. Um sábio, como sempre, pede ao seu discípulo que pegue, tem um pote de sal, aí fala para o discípulo dele pegar, enfiar, né, a mão dentro do pote, encher de sal e fechar. E aí ele pega uma tigelinha pequena e fala para ele pegar a mão dele cheia de sal, o sábio fala para ele pegar a mão dele cheia de sal, botar lá dentro e abrir e mexer. E assim ele faz. Aí o sábio pega e fala assim, agora você bebe um pouquinho dessa água. Aí ele bebeu, nossa, tá salgada demais. É bom? É horrível isso, algum prazer? Te deu prazer? Não, não deu prazer nenhum, é horrível beber essa água salgada. Aí ele falou assim, agora enfia sua mão de novo no pote, pega a mesma quantidade de sal e vamos ali comigo. E levou ele para um riacho. Aí falou assim, põe a mão dentro do riacho, abra, mexa e depois bebe um pouquinho dessa água. Aí assim o discípulo fez. Então ele bebeu. Aí o sábio perguntou, como é que tá essa água? Uma delícia, saborosa, fresquinha. Beberia de novo? Beberia quantas vezes fosse necessário até saciar a minha sede. E aí o sábio pega e fala, tem alguma diferença o sal que você botou lá no copo, no potinho e o que você jogou aqui? Não. A quantidade é maior, menor, é a mesma? Não, é exatamente a mesma. Qual é a diferença? Que um é um pote com água e outro é um rio. E aí o sábio fala, seja esse rio. Porque as circunstâncias da vida, a quantidade de sal, ou de azedume, ou de coisa amarga, só vai fazer diferença se seu mundo for muito pequenininho. Se você for só um potinho fechado. Agora, se você for um rio, onde flui todas as verdades, toda a pureza, toda a energia da vida, então isso não vai ter tanta importância assim. Então, ao invés de você ser esse copinho, às vezes, muitas vezes já cheio ou até fechado, seja esse rio. Cresça, né? Se torne um mar. Porque assim as coisas vão ter menos peso sobre a sua existência. Né? Então, a nossa realidade é repleta de coisas que não podemos mudar. Mas nós somos assim, gente. É incrível. A gente quer mudar a coisa que não tem como ser mudada. E o que pode e deve ser mudado, o que a gente faz? Cruza os braços. É ou não é verdade? O que a gente pode mudar, a gente não muda. O que a gente deve mudar, a gente não muda. Agora, o que não pode mudar, a gente quer mudar. Quer ver um exemplo? A morte. Então pensem comigo. A morte é uma verdade inexorável, incontestável. Eu não tenho como mudar essa verdade. Mas eu posso mudar a minha compreensão sobre a morte. Eu posso entender a morte como um processo de transformação, de metamorfose. Eu posso lembrar de que tudo que me acontece é para o meu bem maior, o meu melhor bem. Eu posso lembrar que a minha verdadeira morada não é aqui, é lá. E aí eu trago um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês estão na sua morada. A sua morada é boa, a gente mora aqui, é muito bom. Quem tem ama, né? Morar onde mora. E aí você faz uma viagem muito tempo. O que você mais quer depois? Voltar para sua casa. Sabe, a gente trazer essas verdades, porque, gente, isso é uma verdade. A nossa verdadeira morada não é aqui, é lá. A nossa casa verdadeira está lá. A gente se esquece disso, mas a gente já tem condição de se lembrar. Então vamos trazer isso, né? Vamos mudar o que está dentro. Vamos nos tornar esse mar de conhecimento e assim essas questões elas vão passar na nossa vida sem ser tão salgada, sem ser tão azeda, por assim dizer. É muito interessante também a gente lembrar que essa questão da gente mudar os outros. Aí eu fico pensando, será que a gente fica querendo mudar os outros? Porque assim a gente não tem que fazer nada com a gente mesmo? Porque é difícil, né? Autoconhecimento e reforma íntima, que são bases, né, gente? São bases, são vitais esse nosso processo de aperfeiçoamento, pede da gente renovação, renascimento. Mas quantos de nós está disposto realmente a renascer, a fazer diferente? Então, quando algo me acontece que não me agrada, eu quero mudar o que está fora, ao invés de aprender a lidar com isso. Uma verdade que a gente pode também ter em mente é o seguinte, que as coisas do mundo são assim, gente. Elas são precárias, são transitórias e muitas delas causam dor. Então, eu tenho que aprender a lidar com essas coisas, para que elas não me causem. Lembra de Masaharu Taniguchi,
da Sechonoye, né? Ele fala, né? Reconcilia-te com todas as coisas. E nenhuma delas jamais te machucará novamente, né? Porque você vai estar reconciliado com aquela verdade ali. Outra coisa, tem gente que passa uma vida inteira reclamando de tudo. Gente, quem passa a vida inteira reclamando de tudo não tem tempo de ser feliz. Não tem tempo de sentir o prazer de viver, não tem tempo de apreciar as coisas boas da vida, porque está sempre com a mente cheia de reclamação. E a reclamação, a gente põe ela põe a gente para baixo, no estado de uma sintonia baixa, de dor, de sofrimento, de angústia, de agonia, de frustração, né? Não tem como. Então a única forma de eu ter um tempinho para ser feliz é se eu parar de usar todo o meu tempo para ser infeliz. É mais ou menos aquela lógica, né, gente? Para eu poder ouvir a Deus, eu tenho que parar de ficar falando o tempo inteiro com Deus. Tem uma hora que eu preciso silenciar e ouvir o que Ele tem para me dizer. Porque a gente pede tudo para Deus o tempo inteiro. Quero isso, me ajuda com isso, me protege, me ampara, me perdoa. Mas a gente não para nenhum momento para ouvir. Às vezes precisa ser feita essa mudança que a gente tanto está falando, e aí as coisas não estão acontecendo. Aí sua fé vai diminuindo, você fala, poxa, eu estou pedindo tanto para Deus, Deus não me dá. E Ele está ali o tempo inteiro falando contigo. Por meio da vida, por meio de um amigo, por meio de alguma experiência da sua vida. Só que a bagunça, o barulho na sua mente, a sua necessidade de pedir o tempo inteiro, né, não te deixa ouvir. Então, se a gente for analisar esse sentido, a gente não tem que dar uma trégua para o outro quando a gente quer mudar o outro. A gente tem que dar uma trégua para a gente, para que a gente possa ser feliz de verdade. Então, realmente, é sair da caixinha, sabe? Daquele copinho de água salgada e entrar nesse rio, nesse mar, nos tornar essa grandeza que nós somos já, né? E a gente precisa sair dessa cegueira nossa, dessa teimosia. E aí, falando dessas formas erradas de buscar a coisa certa, nós temos sonhos, certo? Todos nós temos sonhos, né? Muitos dos nossos sonhos, diria até que a maioria deles, são coisas boas. Mas às vezes, esses sonhos não se concretizam, não se realizam, porque a gente está tentando alcançá-los da forma errada. E aí eu vou para mais um conto zen. Todo mundo zen, gente. Ó, essa passagem é o seguinte, bem brevemente aqui. Novamente ali um sábio, né, um monge, ele está passando por um determinado local e tem um rapazinho ali, que é um discípulo ali também, né, querendo se tornar monge, ele está sempre ali. Ereto, naquela postura de meditação, e um dia inteiro embaixo de chuva e sol, né? Ou seja, talvez nem fosse tão necessário assim, porque tem a parte da vida que a gente precisa viver, né? Gente, esses que sentam e meditam meses, vocês já ouviram essa história que tem? Eles aí já estão num grau bem acima. Quem está começando como esse menino, ele não poderia deixar os afazeres do dia a dia. Faz parte desse momento nosso de maturação, né? Tem espírito que já vem bem maduro e eles vêm com a meditação para a iluminação. Nós não, temos que fazer uma caminhada na nossa vida real, igual nós estamos fazendo. Trabalhando, cuidando da família, sendo cuidados, né? Isso é importante. Mas esse monge passava ali e esse menino estava lá. Naquela postura, sol, chuva o dia inteirinho, sem fazer nada da vida além daquilo. E o monge resolveu, né? Bater no ombrinho dele e falar assim, mas meu filho, o que você está fazendo aí? Você passa o dia todo, todos os dias, desse mesmo jeito? Aí ele falou assim, não, seu monge. É porque eu quero que minha mente seja igual à mente do Buda, do iluminado. Aí o monge estranhou. Falou assim, tá bom. Aí como eles são muito sábios, gente, eles falam muito mais com exemplo do que com palavra, né? Eles não são de ficar dando lições. Ou eles falam uma frase muito curta e dá toda a lição que a gente precisa, ou então eles fazem um gesto, ou dão um exemplo e assim simplificam todo o ensinamento. E assim esse monge foi, viu umas telhas assim do lado, pegou um pedaço de telha, pegou uma lixa, sentou do lado desse menino e ó, começou a lixar. E esse menino começou a ficar agoniado. E eu olhava assim, que absurdo, eu estou tentando meditar, esse monge vem lixar uma telha do meu lado. E aí ele pegou, muito bravo lá, e perguntou para o monge, mas por que o senhor está lixando essa telha? O que o senhor está achando que vai fazer lixando uma telha? Aí o monge pegou e falou para ele assim, eu só paro de lixar essa telha quando essa telha virar um espelho. Aí o menino riu e falou assim, mas isso é impossível. Aí o monge pegou e falou para ele, pois é, meu filho,
para você ter a mente iluminada igual do Buda, fazendo do jeito que você está fazendo, é impossível. Você existe toda uma vida que a gente precisa, uma experiência que a gente precisa passar para chegar no nível de um Buda, para meditar e se iluminar. Né? E hoje tem assim uma onda, né, gente? De pseudos iluminados ou pessoas querendo se iluminar, que com todas as questões interiores mal resolvidas, acha que simplesmente sentar e meditar vai virar um Buda. Não é assim, gente. Esses espíritos eles têm uma envergadura, têm uma trajetória, né? É possível, até a gente conversando aqui com os médicos, a gente fala, é possível. Mas é provável? Pouco provável. Né? A gente tem que ir com a razão também, nesses pontos. Vamos para o segundo aqui, ó. Ah não, a moral da história. Às vezes o que você quer é bom e até certo, mas da maneira como vem fazendo é que está errado. Aí você nunca alcança o que poderia alcançar, o que almeja. Então vamos refletir. Se eu estou tentando muito uma coisa na minha vida e nunca está dando certo, creiam com toda a certeza. O caminho não é esse. A coisa pode ser, mas o caminho que você está trilhando para chegar nessa coisa não é o caminho que vai te levar a essa coisa. Ou seja, um caminho para um mundo melhor não é mudar os outros, é mudar a mim. Então o que eu quero pode ser bom, mas eu posso estar tentando fazer da forma errada. Vamos para o próximo. Viva no aqui e agora, no presente. 2 horas, filho. 2 horas, mãe. 9. Viva no aqui e agora, no presente. Gente, primeiro ensinamento em relação a isso. Viver no aqui e agora. Não deixe a parte boa da sua vida para depois. Porque a única coisa que a gente tem é o quê, gente? É o agora. A parte boa da minha vida é agora. Ou eu faço isso valer a pena, ou então não vai haver vida nunca. Sabe aquela pessoa que fala assim, só vou ser feliz quando eu for Marajá? Eu só vou ser feliz quando eu for rico? Eu só vou ser feliz quando eu casar com a Madonna? Com a Lady Gaga? Que aí é duas coisas, né? Mulher bonita, famosa e dinheiro. Gente, isso não existe, esse negócio só vou ser feliz. É sendo feliz que você atrai as coisas boas para a sua vida. Uma pessoa infeliz, ela não casa, ela não consegue encontrar uma vida de prosperidade, de beleza, de alegria, não consegue. Então a felicidade ela tem que estar aqui, ela é um estado do meu ser, da minha alma, do meu espírito. E é esse estado que vai abrir o mar da prosperidade para mim. A gente precisa compreender isso. Então tem gente que passa uma vida inteira. Gente, quem aqui não conhece alguém que não passou a vida inteira querendo ser feliz? E aí na hora ali, gente, derradeira, o que que fala? Eu deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Eu deveria ter sentido as alegrias diárias que eu tinha para entender a felicidade. Então a felicidade é mais do que um conceito. É mais do que uma conquista exterior. É um estado. E a gente precisa entender que são essas pequenas alegrias do dia a dia que vai nos fazendo, que nos tornam ser felizes. Não tem como ser diferente. Não é sofrendo o dia a dia, reclamando o dia a dia, angustiado, ficando esperando o futuro para ser feliz, que a gente vai ser feliz. A gente está indo, é exatamente o que eu falei agora há pouco, eu estou indo no sentido contrário. Eu quero a coisa certa, mas eu estou fazendo da forma completamente errada. Eu estou caminhando para o lado inverso. Eu quero ser feliz reclamando todo dia, eu quero ser feliz sofrendo todo dia, eu quero ser feliz achando que eu nunca vou ser feliz agora. Minha felicidade é só quando eu conseguir alguma coisa. E detalhe, né? A gente consegue aquelas coisas que a gente falou que só ia ser feliz se tivesse, o que que acontece? Não satisfaz. Não satisfaz. Seu passado pode servir de base, seu futuro de inspiração, mas sua vida deve ser o presente. Seu passado pode servir de base, seu futuro de inspiração, mas sua vida deve ser o presente. Gente, lá no passado eu caí num buraco. Tem como eu voltar atrás e descair do buraco? Não tem. Tem alguns buracos me esperando aqui na frente. Qual é a única forma de eu não cair nesse buraco de novo? Me guiando no agora, não é?
Não adianta falar, eu não quero cair no buraco e ficar assim, olhando para cima. Eu não quero cair no buraco. O buraco tá bem aqui, ó. Olhando lá para cima, lá para frente. O buraco tá aqui. Eu, ó, ficava dentro do buraco. Então não adianta, a gente tem que aprender a deixar o passado, né? Usá-lo aí como uma base, como aprendizado, como bagagem, o futuro como inspiração. E só, né, lembrando que o futuro é um tapete que está enroladinho aqui no meu pé, que ele só vai existir no momento que eu for tomando as decisões e eu vou empurrando. Esse futuro ele vai se abrindo aos meus pés na medida de que eu vá agindo e abrindo, empurrando esse tapete. E esse tapete pode ser tão belo ou tão horrendo, a depender das minhas decisões, no agora. Só se é possível ser feliz no agora. Se tentar ser feliz no passado, será saudosismo. Sabe aquela saudade que machuca? Ai, minha infância. Gente, quantos de nós? Ai, queria ser criança, queria voltar. Gente, já chegamos até aqui. Sabe, a gente pode ser feliz, essa criança interior pode estar aqui vibrante e eu continuar pra frente. Que história, nem caranguejo não anda pra trás, gente. Né? Então, assim, esse saudosismo, né, quando a gente tenta viver, só se acha que foi feliz no passado, e eu já fiz essa reflexão, tem muitos momentos da minha vida que eu não me sentia feliz lá atrás, e que eu olho hoje pra lá e falava assim, eu era tão feliz, aí eu me pego, opa, você não era feliz não, criatura, você não tinha nem consciência do que era ser feliz. E aí eu vou trazendo essa felicidade pro meu presente. Só se é possível ser feliz no agora. Se tentar ser feliz no passado, será saudosismo, mas não felicidade. Se o fizer no futuro, será ilusão ou falsa esperança. Alguém é feliz no futuro, gente? Isso é uma ilusão, isso não existe. Isso não é realidade. Então a gente só pode ser feliz no agora. Reflexão. Sabe quando você é passageiro num carro ou no ônibus e fica apenas olhando o que se passa lá fora, sem fazer nada? Nós não podemos ser passageiros da nossa vida, gente. Nós temos que ser condutores da nossa vida. No ônibus, no carro, quando a gente está de carona, a gente senta ali, só vê as coisas acontecendo e a gente não pode fazer nada. A gente não está com a direção na mão. Mas a gente tem que parar de ser passageiro da nossa própria vida. Sabe aquela história que fala assim, para que eu quero descer? Se você estiver assim na sua vida, fale para você mesmo, para que eu quero descer agora. Esse automóvel que está me levando para um lugar que eu nem sei onde que é, que eu não tenho controle nenhum, que eu não tenho domínio, que o volante não está na minha mão, que eu não sou condutor, para que eu quero descer agora. E desça, gente. E aí se torne o condutor da sua vida, porque não faz sentido, né? E não tem como você conduzir a sua vida se não for no presente. Você não conduz a sua vida no passado. Você não conduz a sua vida no futuro. Você conduz a sua vida no presente. Seu passado não pode te definir para sempre. Seu futuro jamais te construirá ou se construirá. Só o presente, só o agora te define. O seu passado não te define, o seu futuro não te define. O que te define é o agora. Gente, precisamos aprender a relaxar. Esse é o outro sentido. Indo bem direto ao assunto, a gente esquece, né, de fazer as coisas boas, as coisas que nos alimentam de boas energias, de bons fluidos, que nos colocam num estado emocional tranquilo, sereno, leve. A gente esquece cantar, dançar, deitar um pouco, olhar a natureza, sabe? Passear, fazer uma caminhada agradável, visitar uma pessoa que você ama, né? Convidar alguém que você ama para te visitar. Essas coisinhas a gente deixou de esquecer. E aí na nossa mania doida de subverter as coisas desse nosso mundão, né? Ou seja, de pegar as coisas ruins ao invés de pegar as coisas boas, o que a gente faz? A gente começa a achar que relaxar é fumar uma carteira de cigarro por dia. Nossa, eu tô tenso, preciso dar uma relaxada. Daí aquela carteira de cigarro. Gente, relaxar não tem nada a ver com maus hábitos. Tem ou não tem, muitos de nós achando que relaxar é esse tipo de relaxamento. Gente, não é, não pode. Outra coisa, não, tive um dia difícil no meu trabalho, preciso tomar ali uns 2 engradados de cerveja para dar uma relaxada. Gente, a gente não relaxa com maus hábitos, maus comportamentos. Isso está subvertido. Está subvertido. Você pode usar isso como uma distração, que eu acho que não é saudável. Não é saudável. Mas enfim, tem gente se distraindo dessa forma. Mas relaxar não é isso.
Aí tem uns que falam assim, nossa, tô com uns problemas na minha família, preciso relaxar. Vou ali atrás de umas gatas, de uns gatos. Vários. Isso não é relaxar, sinto muito. Então a gente foi subvertendo os nossos valores e o sentido das coisas. Gente, quer relaxar? Fazer coisas que vão nos acalmar mentalmente, emocionalmente, que vão nos trazer energia para lidar com os problemas da vida. E aí tem um detalhe muito importante. Eu não relaxo para esquecer os problemas, para negligenciar, ignorar os problemas que eu preciso resolver. Eu relaxo para absorver energia, me banhar de energia, de predisposição, para voltar lá e com mais clareza mental e emocional, resolver o que eu preciso resolver. Esquecer problema nunca foi solução, né? Depressão, ansiedade, estresse, insônia, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo. Gente, quanta coisa a gente está inventando. E tantas outras neuroses são todas consequências de nossa incapacidade de relaxar de forma saudável. A gente tem que reaprender a relaxar de forma saudável. Relaxar não tem nada a ver com esquecer ou ignorar os problemas, hein? Descomplique e desacelere. Não exagere os seus problemas. Gente, eu tenho uma pedra de 5 quilos. Eu vou chamar essa pedra de 5 quilos de meu problema. E eu preciso levar esse meu problema daqui para o Guará, onde eu moro. E eu tenho que ir a pé. Eu posso pegar essa pedra, carregar um pouquinho, parar ali, tomar uma aguinha, sentar na sombra, descansar, reenergizar. Nada de fumar uma carteira de cigarro, nem tomar 2 engragados, nem atrás de umas minas, né? Porque isso não vai me trazer o que eu preciso. E eu vou pegando essa pedrinha de 5 quilos que eu chamo de problema, e eu vou aos poucos levando ela até o meu objetivo, que seria a solução. Beleza? Esse é o ser usando a inteligência e a sabedoria. Agora, se eu pegar essa pedrinha de 5 quilos, gente, 5 quilos é relativamente leve, concordam? Um pacote de arroz, 5 quilos. Se eu for querer levar numa andada só essa pedrinha de 5 quilos, sem botar ela no chão em nenhum momento, descansar meus braços, não vai parecer 100 quilos no final? Isso se eu chegar lá. Se eu chegar lá. Então o que eu vou causar no final pode me dar até um problema de saúde muito grave. Entende que a gente precisa agir com mais inteligência nos nossos problemas? Tem problema que não é para resolver tudo de uma vez. Nem assim. E aí vamos falar de uma forma mais diferente. Eu tenho uma pedra de 100 quilos. E essa pedra eu chamo de problema. Não é melhor ir quebrando as lasquinhas dela, quebrando os pedacinhos? E eu vou resolvendo pedacinho, pedacinho, levando pedacinho, pedacinho? Às vezes é necessário dar algumas viagens. Mas é mais saudável. Isso não vai causar a minha saúde. E o mais importante, não vai causar a minha vida, a minha felicidade. Então a gente tem que aprender a lidar. Outra coisa, eu estou com um problema. Aí eu começo a pensar no problema. E ao invés de eu buscar uma solução para esse problema, eu busco todos os outros problemas do planeta. Entendeu? Isso é ignorância. Eu tenho um problema. Quando esse problema começar a me levar para outros problemas, eu paro na hora. Eu uso aquela mesma frase, eu vou descer. Para esse planeta que eu quero descer agora, mais ou menos assim. Eu tenho que parar. Sabe? Eu tenho um problema, eu começo a me lembrar de outros, eu tenho que parar e pensar o seguinte: qual que eu preciso resolver? Qual é o prioritário aqui? E eu vou focar nele. Eu não vou deixar ele me levar para outros 500, que eu preciso focar nele e nas soluções dele. E assim é como se fosse essa pedra de 200 toneladas que a gente vai tirando as lasquinhas e depois ela vira poeira na nossa frente. Fica leve. E gente, pior, tem gente que é tão apegada aos problemas que quando começa a resolver os problemas entra em depressão. Porque uma vida sem problema não faz sentido. Gente, eu conheço gente assim, que fica causando, gerando conflito, procurando problema, entendeu? Quando os problemas vão se resolvendo, vai procurando o outro. Porque não, eu vivo sem problema, Deus que me livre. Parece que é isso, né? Ela tá reclamando o tempo todo de problema, mas só vive procurando problema. Problema com o vizinho, problema no emprego, com o chefe, com o colega de trabalho, problema no relacionamento. Gente, já não basta os que já estão aí, sem a gente ter que criar. Sempre a gente cria, né? Falando assim, dentro da verdade, mas enfim.
Não, chega. Os que estão aí já são suficientes. Pratique a paciência e dê o real valor para as coisas. Gente, paciência faz parte da pedagogia da vida. Ou você aprende, ou você aprende. Não tem como pular etapa. Não tem como. Então aprenda, vamos buscar aprender, em vez de ficar reclamando, ignorando, negligenciando, fugindo. Vamos aprender. É o exemplo que eu dou, é o aluno que precisa fazer a prova de física. Meu filho, não adianta você fugir, que você vai reprovar até você conseguir entender e passar. Então, passe de primeira. Não é aquilo que a gente sempre fala para as nossas crianças? Meu filho, é melhor passar no ano do que o mesmo ano você fazer 3 vezes. Porque o que você não quer fazer, você vai ter que repetir 3, 4, 5 vezes. Mas falar isso para um adolescente, para uma criança é difícil, mas nós somos adultos. Então vamos aprender. Resolver, vamos tomar gosto por aquilo, que quando a gente se tornar mestre naquilo, então vai ser prazeroso não só passar por aquilo, como a gente vai servir de mestre para os outros que precisam. Os irmãos, né? E o que é interessante quando tem paciência? Quando você sai de casa impaciente, que você tem que resolver uma coisa muito séria na sua vida, gente, o que acontece? Dá tudo errado. É tão interessante que assim, eu sou um mar de impaciência. Quando eu vou andando, as pessoas que são pacientes, elas vão abrindo. Igual Moisés que abriu o mar, não foi? As pessoas pacientes, elas vão saindo. E quem vai vindo? As pedras no meu caminho. Porque lei da atração. É muito doido. Você vê assim, às vezes você tá para resolver um problema no órgão público, vamos pegar assim, no órgão público, você tá ali todo impaciente, agoniado, e tem uma pessoa todo calminha. Essa pessoa calminha fica meia hora, resolve. Você fica 2 horas e sai de lá sem resolver. Parece que a burocracia que inventaram para você só é para você, que pro outro não teve burocracia. Gente, não é que a gente atrai pessoas problemáticas, entendeu? Deus é muito misericordioso. Às vezes a gente está agoniado e ele põe uma pessoa boa no caminho. Mas se eu venho sempre nessa tendência de impaciência, intolerância, arrogância, prepotência, umas pedrinhas vão se aparecer no meu caminho. Pedagogia da vida. Pedagogia da vida. Dê o real valor para as coisas. Então, que negócio? A gente está querendo eternizar as coisas mutáveis. A gente não tem que eternizar as coisas mutáveis. As coisas desse plano são transitórias. A gente tem que deixar elas passar. A gente tem que se desapegar delas. Então, lembra que na Bíblia fala assim, ó, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito? Gente, eu não tenho como alimentar a minha alma com coisas da matéria. Porque as coisas da matéria são as coisas da carne. A minha alma precisa das coisas do espírito. E aí vem a nossa busca pela religião, pela espiritualidade, né? Quem não quer buscar uma religião em si. Então, assim, quando eu busco, gente, preencher a minha alma com coisas materiais, é literalmente enxugar gelo. É inútil, é inútil. Mas sabe o que vai vir? Aquele vazio, aquela crise existencial, aquele conflito interior, uma vida interior que não faz sentido, a vida não tem mais sentido, não tem mais cor, não tem perfume. Por quê? Eu quero alimentar a minha alma, que é o meu ser eterno, a parte eterna em mim, com coisas da matéria. E é impossível. Então aquele vazio na minha alma vai me lembrar que ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada. E o que alimenta ela é o quê? São as nossas virtudes. Os valores, gente, que a gente tem: honestidade, amor, fraternidade, igualdade, o senso de igualdade, de respeito. É isso que alimenta a alma. Se a gente não estiver desenvolvendo isso, se a gente não estiver dando isso para a nossa alma, a gente vai sofrer. Pedagogia da vida. Não tem como. Para encerrar, lembre-se, o que dá sentido à nossa vida material, as coisas do mundo, são diferentes das coisas que dão sentido à nossa vida espiritual. As coisas que levamos daqui, que permanecem conosco, as nossas virtudes, é que são as coisas do espírito. Então, se você tiver dúvida, mas o que é da alma e o que é da matéria? As coisas que você leva é da alma. As coisas que você não tem como levar é da matéria. Então, a gente tem que dar a devida importância. Entendeu? A gente não pode dar o valor para as coisas que a gente acha que as coisas têm. A gente tem que entender qual o real valor das coisas na nossa vida. Qual o valor real da minha alma, do meu crescimento, do meu aperfeiçoamento. E essa é a missão de todos nós. Aperfeiçoar-nos e sermos felizes. Então, gente, essas são algumas dicas aí
como a gente disse no tema aqui, né? Dicas e reflexões para uma vida mais feliz. Que a gente possa colocar isso em prática. A gente vai subir lá para preparar para a gente começar o atendimento lá com os guias, ok?